Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Não se esqueça, caso ainda não esteja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Um coração quebrantado é algo que agrada muito a Deus, mas nós vamos ver logo após a vinheta. Fala um coração quebrantado, nós estamos falando de uma atitude de reconhecimento da própria fraqueza, de que precisa de ajuda para ser restaurado, para ser curado, para ser transformado, enfim, precisa de ajuda, sabe por quê? Para ter vitória. Vamos ao tema de hoje. Quebrantamento, rasgando o coração diante de Deus. Nosso texto base está em Salmo, número 34, verso 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto está o Senhor, próximo está o Senhor. O Senhor está atento, o Senhor está pronto a socorrer, a ajudar aquele que tem um coração quebrantado. O salmista, no Salmo 145, verso 18, diz assim: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome. Glória a Deus, de todos os que clamam por sua presença com sinceridade. Nós vemos que o Senhor está junto, o Senhor está perto daquele que clama pela presença dele, mas clama com sinceridade, clama com vontade, querendo a presença dele. Isaías 57:15 fala assim: porquanto assim afirma, olha que tremendo, o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Olha que maravilhoso que Deus fala para nós neste dia. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, eu estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo a quem? Ao quebrantado de coração, e um novo alento ao coração arrependido. Olha que Deus lindo é esse, ele habita, olha que tremenda palavra, ele habita no lugar mais majestoso, mais santo do universo, mas também ele está presente com contrito, com humilde de espírito, para proporcionar o quê? Ânimo àquele que está quebrantado de coração, aquele que está com o coração arrependido, ele dá um alento, então ele dá ânimo, ele dá um alento. Mas perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado, ou seja, dos que têm o coração partido, dos que têm o coração dobrado, calmo, enfraquecido, dos que têm um coração que reconhece que está precisando de ajuda. É como se o coração da pessoa estivesse partido ou devido ao pecado, mas pelo arrependimento e até mesmo por um sentimento de culpa, sabe? É quando o coração está fraco e reconhecendo que precisa de Deus, que não quer mais ter resistência e quer se voltar a Deus com toda a sinceridade. Não tem resistência, ele quer Deus. Existem várias coisas que podem fazer o coração ficar quebrantado, como por exemplo a tristeza, o sofrimento, perseguição, o pecado, o sentimento de culpa, enfim, várias situações. E aí a gente entende que Deus usa essas situações para nos aproximar dele, porque se depender muito do ser humano, o ser humano não quer saber, o ser humano quer viver o seu coração, quer viver os seus desejos, quer andar segundo os seus desejos. Mas vamos ver exemplo na Bíblia de pessoas que se demonstraram diante de Deus com o coração quebrantado, se derramaram diante de Deus. Olha que tremendo! Nós vamos começar lembrando de Neemias. Neemias, ele ouviu falar que a situação lá do povo de Jerusalém estava muito ruim. Estava muito miserável. Sabe o que ele faz? Ele ora a Deus, ele pede misericórdia, e é lindo que ele pede misericórdia por aquele povo, e ele mostra diante de Deus um coração quebrantado. Vamos ver, Neemias no capítulo 1, versos 5 e 6,
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Aleluias! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha, para um pouco para pensar, que tremendo, que maravilhoso você vê que aquele homem estava se quebrantando diante de Deus. Ele não estava falando, ó Deus, está vendo? Eles tiveram o que eles mereceram. Não, ao contrário, ele estava pedindo misericórdia, ele estava confessando os pecados daquele povo, mas os dele também. E ele falava assim: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha só, que temos cometidos. Nós temos cometido. E a gente olha, às vezes a gente vê alguém numa situação difícil, numa situação complicada, até mesmo nós olhamos e falamos assim: ah, Deus está tratando com ele, mas não é isso que nós estamos aprendendo hoje. Nós estamos aprendendo que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós estamos aprendendo que quando nos derramamos diante do Senhor, nós pedimos misericórdia por aquele também que está sofrendo, não é só por nós, mas é pelo outro. Que exemplo maravilhoso, quando ele se mostra, quando ele, eu uso o termo, rasga o seu coração, ele se revela a Deus, ele mostra como ele está por dentro a Deus, ele reconhece a dependência que o homem tem que ter de Deus. E sabe o que aconteceu? Além dele reconhecer que Deus é misericordioso, que Deus é poderoso, ele fala, pede perdão dos pecados dele e do povo. Sabe qual foi a consequência? Ele alcançou o favor do Senhor. E ele foi ouvido, e olha, ele foi usado por Deus para fazer uma grande obra lá em Jerusalém. Vamos ver outro exemplo, o rei Josias. O rei Josias, certa vez ele manda reformar o templo. O livro da lei estava lá dentro do templo. Ele estava sumido. Quando o livro foi achado, trouxeram o livro e leram para o rei Josias. O rei Josias, ao ouvir a palavra da lei, ao ver que as atitudes dele, do povo e dos antepassados dele estavam indignas, estavam terríveis diante de Deus, sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes dele, ele chorou, ele orou e ele pediu para que alguém fosse consultar ao Senhor, e eles foram atrás da profetisa Uda. Vamos ver, segundo Reis 22:13. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Olha que tremendo, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. E a gente vê, nós conhecemos a palavra do Senhor, e quantas vezes o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos corrigindo, o Senhor está chamando a nossa atenção, que nós possamos fazer igual ao rei Josias, que nós possamos nos colocar diante do Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, porque olha, essa atitude dele agradou muito a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Vamos ler, segundo Reis capítulo 22, verso 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, que estava lá escrito, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi. Diz o Senhor, um coração quebrantado é ouvido por Deus. Deus responde a oração daquele coração contrito. Quando fala assim, portanto, o teu coração se enterneceu, está falando assim, quando você ouviu, o teu coração se abalou, o seu coração se comoveu. E qual foi a sua reação?
você chorou, você orou, você me buscou, você quis saber mais sobre mim, você pediu misericórdia. Então, o que aconteceu? Eu te ouvi. É justamente isso que o Senhor fala para nós, quando o Senhor encontra um coração quebrantado, que é o que agrada a Ele, aonde Ele habita, aonde Ele cura, onde Ele transforma, Ele está junto, Ele está perto. Vamos ver um outro exemplo? Lembra do rei Davi, né? O rei Davi teve um episódio na vida dele que foi assim, muito ruim. Ele foi alertado por Natan, porque ele já nem assim, como se não tivesse acontecido. E Deus manda o rei Natan falar para ele sobre o que ele tinha feito, sobre o pecado dele em relação a Betseba e em relação a Urias. Davi, diante daquela fala, ele tem uma atitude de arrependimento e ele se quebranta diante de Deus. Salmo 51, verso 1 e 3, fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E Davi, ele fala com o Senhor, Davi, ele pede misericórdia, como nós lemos. Davi fala: me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que o Senhor faz? O Deus que a misericórdia se renova todos os dias. É o Deus que sara o quebrantado, é o Deus que cura as feridas, é o Deus que perdoa os pecados. Davi reconheceu que realmente o que agradava a Deus não era sacrifício, mas era um coração quebrantado, um coração arrependido. Salmo 51, 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. É tremendo você entender como é bom nós chegarmos diante de Deus com humildade, como é bom chegarmos diante de Deus pedindo: Senhor, tem misericórdia, né? Enquanto outras pessoas chegam com arrogância, nós chegamos conforme a Bíblia nos ensina. É importante estarmos sempre baseados na palavra de Deus. Vamos ver outro exemplo? Rei Manassés. O rei Manassés foi um rei, olha, confesso para você, um rei mau. Ele fez muitas coisas que desagradou ao Senhor. Deus adverte ele, Deus avisa ele, Deus avisa que vai chegar o castigo. Ele não se incomodou, mas em compensação, quando o castigo chegou, sabe qual foi a atitude dele diante de Deus? Foi outra. Aquele soberbo, aquele arrogante, mudou de situação. Segundo Crônicas 33, verso 11 e 12. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, gente, fica imaginando a cena, e amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Eita, quando a gente tem um coração quebrantado, como Deus faz, como Deus age. O rei Manassés, ele fez isso, ele se quebrantou diante de Deus, ele reconheceu quem realmente era Deus. Mas precisou chegar o castigo, né? Se ele tivesse ouvido, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor, ele não passaria por esse sofrimento. Mas olha o que aconteceu, segundo Crônicas 33 e 13. E fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse daí começou mal e terminou bem. Nós vemos que Deus, ele perdoa pecados. Nós vemos que Deus, ele perdoa as iniquidades. Nós vemos que Deus, ele restaura o ser humano. Nós vemos que o homem que se quebranta diante de Deus, ele é ouvido por Deus e Deus manda a vitória. Salmo 147, verso 3. Somente ele, olha, somente Deus cura os corações quebrantados e lhes ata as suas feridas. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Deus pega aquele que está sofrendo, que está se humilhando diante dele. Deus trata, Deus cuida, Deus sara.
é lindo servir a esse Deus. Eu preciso ter o meu coração, assim como você precisa ter o teu coração voltado ao Senhor, com sinceridade, sem reservas e sem resistência. Vamos ver Joel 2:13, o que Deus fala? Dilacerai o vosso coração, não as vossas vestes, como de costume. Era costume quando a pessoa se arrependia ou quando a pessoa estava indignada, rasgar suas vestes. Aí fala assim, retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Deus, porquanto Ele é o Senhor, é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, é compassivo, é paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Eu amo esse versículo. Tem pessoas que estão sofrendo, ao invés delas ficarem contritas diante do Senhor, se quebrantarem diante do Senhor, elas ficam revoltadas. Elas culpam a Deus pelas atitudes dela, pelas consequências dela, e elas muitas ainda se afastam de Deus. Mas o quebrantamento, sabe o que ele mostra diante de Deus? Mostra atitude de humilhação. Mostra reconhecimento que Deus é soberano. Mostra que nós somos dependentes da graça de Deus. Graça é o favor que eu não mereço. E é o que o Senhor faz para nós. Ele nos abençoa não porque nós merecemos, mas pela graça dele. Tiago 4:6 fala assim, todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes ou aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Como é bom nos colocarmos diante do Senhor, como é importante eu entender que um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito abatido pode estar sendo abatido nesse momento, mas é o que o Senhor cura, é o que o Senhor exalta, é o que o Senhor faz milagres, porque Ele transforma esse coração. Vamos começar a concluir. Para concluir, primeiro, eu pensei, Senhor, como que eu vou fazer a conclusão? E o Senhor falou assim, mostra uma atitude diferente e o fim dessa pessoa. Logo o Senhor trouxe o rei Uzias para estarmos pensando. O rei Uzias, ele se recusou, mesmo no sofrimento, em reconhecer que esse rei Uzias estava sendo soberbo com Deus. Ele recusou a reconhecer que ele estava sendo orgulhoso. Ele não se quebrantou diante de Deus. Sabe qual foi o final dele? Ele morreu afastado e ele ficou longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha castigado ele devido à soberba, devido ao orgulho. Ele teve lepra e lepra tinha que ficar afastado dos homens. Segundo Crônicas 26:21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O orgulho do rei Uzias deixou ele, assim, muito, como que eu vou falar para você? Ele perdeu a presença de Deus por causa do orgulho dele. Acho que assim dá para concluir bem. O orgulhoso, ele ganha desprezo de Deus. Ele ganha desprezo da parte de Deus. Provérbios 13:34 fala assim, Deus, ri com desprezo dos arrogantes e zombadores. Entretanto, ele concede graça aos humildes. Às vezes eu vejo aquela pessoa assim tão soberba e eu fico imaginando Deus olhando para a cara dele. Você está confiando no quê, meu amigo? Você está confiando aí na sua inteligência? Você está confiando aí no seu dinheiro? Você está confiando aí na multidão dos seus amigos que você acha que você tem? E eu fico enxergando quando o Senhor fala para nós, Deus ri deles. Deus expressa eles. Por isso que quebrantamento é uma atitude que Deus espera do povo dele. Segundo Crônicas 7:14, para nós encerrarmos. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, qual que é a atitude? Se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, lá dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. Então nós vemos que o quebrantamento é algo, é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão que o homem tem. E essa
atitude agrada o coração de Deus. Nós precisamos fazer o que Deus nos manda. Nós precisamos nos humilharmos. Nós precisamos clamar ao Senhor pela nossa nação. Nós precisamos clamar ao Senhor pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Nós precisamos nos humilhar e pedir misericórdia para o Senhor. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre a profetisa Uda. Lembra que eu falei sobre ela? E eu também vou deixar sobre o rei Uzias, que dá para você ver um pouco mais profundo. E olha, que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.